Oi, pessoal do Moarama, tudo bem? Pois é, vamos para mais uma aula de análise sintática e agora a gente vai trabalhar com o segundo aspecto, que é o predicado verbal. Qual é o objetivo do predicado verbal, então? Indicar uma ação. Dentro dessa aula, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar com vocês os tipos de verbo, mas sem pânico, tá? Porque tem mais uma matéria que vem na sequência, que é regência verbal, que vai melhorar ainda mais pra gente essa análise do verbo, tá? Por enquanto, a gente vai aprender as estruturas mínimas necessárias a esse processo. Nós já estamos tentando arranjar um jeito aqui de gravar essas aulas para vocês em vídeo, mas fiquem tranquilos, porque por enquanto, na análise sintática, o que você precisa ver mesmo é a frase que eu estou te mostrando. Não adianta você olhar a minha imagem. Eu sei que é confortante você ver teu professor ali, mas não adianta nesse momento olhar a minha imagem. Você tem que olhar para a frase que eu estou te mostrando, tá? É ela que é extremamente importante, porque lembra, isso não é uma ciência, é um estudo. Então você precisa avaliar o conjunto que você tem para você ser capaz de interpretar e aí sim poder nomear no final e fazer a análise sintática daquele termo, tá bom? Mas fica tranquila, a gente já está arrumando estratégias aqui para melhorar ainda mais para você esse conteúdo. Fiquem bem, em paz, tudo vai passar, a gente vai se reencontrar. Um beijo. Então, o objetivo do verbo agora é apresentar uma ação do sujeito ou algo que se deu com ele. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A ação possui um agente controlador e o evento simplesmente ocorre. A ação é aquilo que tem alguém que determina o início, o desenvolvimento e o fim. E o evento é um acontecimento, uma ocorrência, uma existência, algo que você não consegue controlar, ok? Simplesmente se dá. Por isso que a gente diz que ou é ação ou algo que se deu com ele. Bom, eu já vou começar te dizendo que você não precisa se preocupar com isso, certo? Porque até o presente momento nunca caiu em prova, né, de vestibular e de concurso esse tipo de coisa, pedindo para você a diferença entre eles. Inclusive, em algumas delas, as provas chamam erroneamente processos que não deveriam ser ação de ação. Tá? Então, se eu disser que a menina leu a obra, sei lá, 100 anos de solidão, ela realizou uma ação. Agora, quando eu digo que a criança lê, eu estou dizendo que é uma habilidade que ela possui. Então, não deveria ser visto como uma ação. A habilidade é algo que toma conta desse ser e que ele faz, que ele pratica com proficiência, certo? Então, são coisas diferentes. Eu te aconselho, a partir de agora, só pensar em ação. É ação? Sim. Qualquer coisa, se você ficar em dúvida, lembre-se de sempre compará-lo com o verbo de ligação. O verbo de ligação vai indicar o que então? Característica. Então, se não for somente uma característica, eu vou considerá-lo como um verbo de ação. O que é importante eu pensar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Sempre localizar o verbo. Neste caso, ó, poder pisar corresponde à possibilidade de você realizar a ação. Tá? Essa ação não está em vigência. Isso aí é do inglês, o can, you can't, né? É isso que você vai fazer, modalizar a ação. Mas a ação mesmo é do pisar. O pode é o que a gente chama de verbo auxiliar, tá? Então, esses verbos que no inglês a gente usa como os modais, lembra? Eu citei inclusive lá atrás, can, should, might, ought to, have to, aqui também vão aparecer no português como os auxiliares, tá bom? Muito bem. Bom, aí eu pergunto, mas quem é que não pode pisar duas vezes no mesmo rio? Aí você fala, professora, sou eu, né? Mas não sou só eu, sou eu e você também, né? Pois é, você percebe? Não existe uma definição aqui de quem é que vai realizar a ação. O objetivo aqui é o quê? Ou é uma generalização ou uma impessoalização do agente, porque o mais importante aqui é a mensagem. Lembre-se de que, quando eu uso o sujeito indeterminado, o meu objetivo é focar na mensagem, por isso que o agente não está aparecendo. Que quando ele aparece eu acabo destacando-o, mas aqui não é importante para mim. Então, toda vez que eu já falar de sujeito indeterminado e falar de voz passiva,
tenha certeza de que nós estamos enfatizando o processo e outros elementos envolvidos no processo, mas não quem realiza, tá? Esse, então, veio com o chamado índice de determinação do sujeito. E quem é esse carinha? É esse Czinho que tá aqui, ó. Tá vendo? Então, é esse C que com alguns verbos vai ser classificado como índice de determinação do sujeito. Com que verbos, professora? Qualquer um que não seja verbo transitivo direto, tá? Ou verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, qualquer um que não possua uma parte direta, né, sem preposição. Tá bom? Por quê? Porque o ser, quando o verbo não exige preposição, ele tem uma outra função sintática, que é a de partícula passivadora. Nós vamos estudar a voz passiva separadamente, tá? Então, o sujeito paciente, nós vamos estudar num outro momento do nosso processo. Bom, então a frase é: não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. É um provérbio, né? Aliás, é uma frase, né, de Heráclito, e ela tá aqui para te mostrar o quê? O objetivo dele é passar um ensinamento para todos. Por isso que ele optou pelo sujeito indeterminado, tá? E nesse caso ele foi indeterminado por quem? Por esse Czinho que tá ali. Você faz muito isso na sua redação, tá? Quando você diz concorda-se com que isso aconteça, ou quando você diz parte-se para um outro caminho, né? Então você também faz isso na sua redação todas as vezes que você precisa determinar um processo, mas sem apontar o seu sujeito ou sem generalizar, né? Porque você não vai dizer todo mundo não pode pisar, fica feia a frase. Parece que desmerece a informação que está ali, beleza? Então, essa aqui, que é impessoalizada, é mais adequada para o objetivo comunicativo que a gente tem aqui, que é passar isso como uma verdade, certo? Inquestionável, que você deve seguir na sua vida, beleza? E a mensagem dela é justamente isso, né? Um rio nunca é o mesmo, certo? Cada vez que você vai pisar nele, ele vai ser diferente, porque as coisas fluem nele. Nós também somos assim, né? E a gente espera que com tudo isso, a gente tenha aprendido algumas coisas, né? O real valor das coisas, que é o mais importante, certo? Eu aposto que você está cercado das coisas materiais que você acumulou até hoje, e mesmo assim você tem sentido falta de algumas coisas, que são as coisas que realmente valem a pena. Senão você estaria completamente feliz onde você está, com o que você está. Sendo assim, vamos continuar. Então dá uma olhada aqui, ó. Todo o resto que temos na frase, que é a frase inteira, já que o sujeito não aparece escrito, é o predicado. Lembrando, aquele se não é o sujeito, tá, pessoal? O sujeito não aparece na frase. Professora, mas por que ele não é oculto? Porque o oculto, ou eu tenho conhecimento, que é quem fala ou com quem eu estou falando, ou alguém que foi citado e está como referência no contexto, tá bom? Aqui eu não tenho nenhuma referência. O objetivo é justamente apagar o papel do agente aqui. Bom, sendo assim, tudo que sobra é predicado. E esse predicado está indicando o quê? Uma ação, porque a locução verbal aqui está indicando alguma coisa que eu não devo fazer ou eu não posso fazer nesse caso. Ó, pode pisar, eu não posso fazer. O que veio junto com ele? Vieram com ele só os detalhes, ó. Detalhe da ação, no caso de negação, detalhe da ação de tempo ou frequência, depende da prova do vestibular, eles vão cobrar isso como tempo ou frequência, e detalhe da ação de lugar, beleza? Onde você vai pisar, por quantas vezes você vai pisar isso nesse tempo e não fazer a ação, né? Negar totalmente a ação. Bom, como nesse caso eu quero mostrar uma ação do sujeito, então esse meu predicado é verbal. E por quê? Porque o que eu quero comunicar é a ação. E quem é que vai representar essa ação? O verbo. Por o verbo, né? Pelo verbo, né? Esse é o certo. Por o verbo ser a parte mais importante desse predicado, então com certeza ele tem que ser verbal, porque a informação mais importante está concentrada aqui, ó. É o que a gente costuma dizer, que este cara vai ser para nós o núcleo do predicado, ó, porque o que eu quero comunicar se concentra aqui. Beleza? Isso é muito importante. Bom, depois de você definir, então,
que nós temos aqui um verbo. Preciso mostrar para você que essa ação ela pode envolver somente o agente e ela pode envolver algo ou alguém além do agente. Só tem um agente nesse processo, ou só há um grupo de agentes nesse processo. Mas, se de repente agindo um paciente. Agora, se o meu processo presta bem atenção nesses dois elementos, isso é importante. Agora, quando ele é transitivo, ele pode ser direto, quando não rege preposição, não há exigência alguma de se colocar uma preposição para depois colocar esse envolvido. Quando ele pede preposição, então ele é indireto. E quando ele apresenta dois complementos. Então, vamos fazer um papel de bitransitivo, que não é a palavra mais adequada, mas é assim que alguns vestibulares vão cobrar de você e concursos, tá? O certo mesmo seria chamar de transitivo direto e indireto. Transitivo porque atingiu alguém além do agente, direto porque uma parte não tem preposição e indireto porque a outra parte tem. Agora, uma coisa é super importante, pessoal. Não confunda isso com necessitar ou não de complemento. Isso é extremamente importante. Isso é da época da pedra lambida. Por favor, vocês têm que abandonar essa ideia. Ah, pediu ou não complemento. Se eu chegasse para você agora e dissesse, eu vou, sem ter dito nada antes e fora de qualquer contexto, você simplesmente olhar para mim e dizer, tá bom? Não. Você do nada ia virar para mim e falar, mas vai para onde? Não tá pedindo uma informação a mais? Então ele tá pedindo um complemento. Só que não é aquilo que eu classifico como complemento verbal objeto. Então você tem que entender que é o seguinte, mesmo esses caras aqui, ó, eles podem. O importante é você considerar que todas as vezes que eu falar de complemento, eu estou falando de algo ou alguém que foi atingido pelo processo do agente. Tá? Complemento do verbo, complemento verbal que eu vou depois chamar de objeto. Agora, se ele exigir qualquer informação a mais ou trouxer qualquer informação a mais que não seja algo ou alguém, então ele não será transitivo. Ele vai ser intransitivo para pessoas envolvidas. Ou seja, ele não acessa pessoas. Ele vai trazer informações que vão tornar esse processo mais específico, mas não que isso tenha saído do agente para atingir alguém, tá? Vamos dar uma olhadinha então em alguns casos que a gente vai ter aqui. Olha só. Transitivo e intransitivo, ó. Transitivo é que transita do agente para algo ou alguém atingido pelo processo. Esse elemento atingido pelo processo será o paciente da ação. Então, os professores publicaram várias aulas online. O que você tem que olhar? Se além do algo ou alguém que eu chamo de sujeito, existe outro algo ou alguém na frase que possa ser considerado envolvido no processo. É isso, ó, atingido pelo processo. Então, alguém publicou algo, porque para você realizar a ação de publicar, você precisa de uma coisa para publicar, senão você não vai conseguir realizar a sua ação, certo? Entretanto, quando eu digo todos trabalharam muito mais durante a quarentena, trabalhar é uma ação? Sim, só que o único envolvido que eu tenho no processo é o todos. Por quê? Quando eu interpreto as informações que a frase trouxe, fica alguém trabalhou, quanto ele trabalhou, que é aqui, ó, muito mais, e quando ele realizou esse processo, que foi durante a quarentena. Entendeu isso? Esse processo você realizou e não está dizendo quem sofreu a sua ação, ou seja, a sua ação não transitou, não saiu do agente e passou para o paciente. Tá? Então lembra disso, ó. Trânsito
Você encontra essa expressão quando você vai conferir lá com o seu código de rastreamento a sua encomenda nos correios. Pode olhar, tá escrito assim, ó, em trânsito. Que significa isso, criatura? Você já pediu na Amazon, você já pediu no eBay, você já pediu no Mercado Livre, você já pediu qualquer compra online. Quando está em trânsito, ela saiu de quem fez a encomenda lá e está chegando até você, que vai ser o outro envolvido no processo. Entendeu de onde veio essa expressão? Tá? Então fique bem atento. Transitou é porque envolveu algo ou alguém no processo. Não transitou, o que veio junto são só detalhes da ação. Sempre, ó, a prof até mostrou para você aqui agora há pouco, ó, destinado, necessário, tocado pelo processo, tá bom? Certinho? Muito bem. Então, nesse caso, nós temos verbo só e o algo ou alguém, eu tenho um direto, e se eu precisar dessas palavrinhas de conexão aqui, eu vou ter algo indireto, tá? Algo ou alguém indiretamente colocado aqui. Mas por que indiretamente? Por causa disso, a turma. Lá em cima, o verbo e a coisa estão conectados. Aqui embaixo, não. O verbo vai se conectar a esse elemento que eu chamo de preposição e é essa preposição que vai se conectar àquele cara. O importante é você lembrar do seguinte: você já ouviu falar da expressão ligação direta no carro, né? Que é quando você pega os fios, conecta um no outro e dá ignição. Agora, o que você faz com a chave? Uma ligação indireta, porque é você encostando na chave. Só que quem está encostando nos fios é a chave. Então você está encostando indiretamente nos fios. É por isso que a preposição torna essa ligação indireta. Espero que tenha ficado mais claro para vocês, tá? Lembrando, é treino. Eu sempre te aconselho a tirar a informação que você pegou e transformar a informação desse elemento numa palavra neutra, como algo ou alguém, para você verificar se aparece de fato essa informação aqui na frente desse algo, desse alguém. Tá? Porque há alunos que não sabem ainda, não estão preparados ainda para diferenciar artigo e preposição, tá, pessoal? Lembrando, o artigo flexiona em número e gênero. A preposição é invariável, como a gente viu lá atrás. Então, na dúvida, também dá para passar no plural. Se a palavrinha não variar, então é preposição. Mas vai que ali dá para variar e tem preposição, né? Que há casos em que isso vai acontecer. Então, transforma as informações pelo tipo de informação que ela indica. Vai ser mais fácil de você detectar, tá? E na de baixo, quando eu digo eu atendo aos questionamentos dos alunos, você vai atender a algo. Então, nesse caso, tá vendo que o a apareceu aqui, ó? Por causa disso, você vai ter, então, uma preposição aparecendo aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Verbo atender com regência facultativa. O uso da preposição é facultativo, quando o verbo atender assume os seguintes sentidos. Indica o ato de responder a um chamamento, sendo sinônimo de responder. Quando indica ato de prestar atenção, sendo sinônimo de escutar, ouvir e ver. Quando indica o ato de levar em consideração, sendo sinônimo de considerar, cuidar e satisfazer. Então, veja, por que você não atendeu as chamadas e por que você não atendeu as chamadas? Olha quem apareceu aqui, a crase. E a crase, ela só existe na presença de preposição a. Por isso que eu falei para você que às vezes você vai olhar, a expressão vai estar no plural, mas você vai falar, ué, mas por que tem preposição se está no plural? Porque, neste caso, a crase é a fusão de uma preposição mais um artigo, tá? Lembre-se sempre disso. Depois, o estudante não atendeu a explicação, não atendeu a explicação com crase. O funcionário deverá atender às exigências sem e com crase, percebeu? Tá? Então, a presença da crase é a presença da preposição. Entretanto, só no feminino, né? No masculino só tem uma exceção que a gente vai ter crase, no resto não vai aparecer. Vai aparecer o ao, que é o conjunto de a mais artigo o. Quando indica o ato de acatar e obedecer, sinônimo de respeitar e seguir, não atendeu às ordens da mãe com crase sem. Quando indica o ato de prestar socorro, sendo sinônimo de socorrer, ajudar e acudir, atender os pacientes e as necessidades dos pacientes.
Indica o ato de dar despacho ou solução favorável, sendo sinônimo de deferir, aprovar, outorgar, resolver, atendeu os pedidos e atendeu aos pedidos. E quando indica o ato de servir um cliente de forma atenciosa, sendo sinônimo de servir. Então, atendo os meus clientes e atendo aos meus clientes. Lembra que eu falei para você que o a com crase é a presença da preposição a e que quando tá no masculino é o ao que vai aparecer? Tá ele aqui, ó, turma. Dá uma olhadinha, ó. Aos é a preposição a mais o artigo os. A mesma coisa no de baixo, tá? Então eu trouxe a primeira parte no feminino com a crase para você ver a existência dela e a parte segunda no masculino para que você veja a presença do ao, do aos e considere que isso tem presença. Então o que você vai fazer? O menino não atendeu algo na primeira, aqui ó, o menino não atendeu às ordens da mãe, atendeu algo e aqui atendeu a algo. Vou até escrever, vai ficar horrível de novo a minha letra aqui, mas só para você poder enxergar a diferença aqui, ó. Aqui é algo e aqui vai ser a algo. Por isso que eu falo, troca para uma informação neutra, porque assim você vai saber que esse azinho que está antes da palavrinha algo, ele não é artigo, ele é preposição, tá? Beleza? Importante. Bom, temos então a duplicidade, né, do tipo de classificação, da regência que a gente chama da predicação verbal. Entretanto, existe uma preferência para o uso de regência sem preposição para se referir a alguém e com preposição para se referir a alguma coisa. Então, é preferível fazer o quê? Atender o cliente, o paciente, o cidadão, o freguês, o candidato de forma direta. Porque as pessoas você atende diretamente. E atender a alguma coisa com a preposição de forma indireta. Ou ao telefone quando masculino e à solicitação com crase quando feminino. Entendeu isso? Existe uma preferência. Não significa que não se possa ter o outro. Professor, e na minha redação? Minha redação eu vou optar geralmente pela preferência para que não haja nenhum professor que olhe e diga ele não sabe regência porque ele desconhece que existe a outra parte. Tá? Lembrando sempre, é possível. Lembre-se de que há 1 milhão de verbos, você também não sabe todos. Então, o professor que está corrigindo, de repente, pode se confundir naquela pilha de correção que ele tem que fazer. Então, você não pode ser prejudicado por causa disso, tá? Então, não bobeia. Coloque o que é de preferência. Para pessoas, ligação direta, porque são duas pessoas conectadas, e para coisas, ligação indireta, certo? Então, os diretos e indiretos vão funcionar como? Eles vão envolver dois elementos no processo, um com preposição e outro sem, como se juntasse as duas coisas, tá? Então, dá uma olhada lá, ó. Na primeira, eu vou ter o verbo e algo a alguém, e a segunda possibilidade, o verbo alguém de algo, como nesses dois exemplos que nós vamos ter aqui, ó. Dá uma olhada. Avisei a suspensão do vestibular de inverno aos alunos e avisei os alunos da suspensão do vestibular de inverno. Qual é a diferença? Neste caso, eu avisei algo a alguém e na de baixo eu avisei alguém de algo. Você percebeu que a diferença entre os dois foi só primeiro veio a coisa no de cima e primeiro veio a pessoa no de baixo. E na segunda parte veio a pessoa no de cima e veio a coisa na de baixo. É só essa organização que é um pouquinho diferente. Professora, há outros tipos de informação que eu posso construir? Ah, sim, porque no dia a dia a gente acaba falando isso de um jeito diferente. Mas lembrando aqui, a gente está partindo do pressuposto de que nós estamos trabalhando com o padrão culto, né? Aquela forma mais frequentemente escolhida. Tá certo, turma? Muito importante você lembrar disso na hora de escrever a sua redação. Bom, então o verbo possibilita a informação bitransitiva. Ele vai ser bitransitivo? Nem sempre. É importante verificar se o verbo trouxe as duas informações. Dá uma olhada nessas duas frases. Ó, a primeira é: os professores enviaram as aulas ao departamento de TI do colégio e os trabalhadores e empresários já enviaram a declaração de imposto de renda. É o mesmo verbo enviar, só que na de cima eu enviei algo a alguém. Dá uma olhada. Enviei as aulas ao departamento de TI.
Já na de baixo, olha só, eu enviei simplesmente algo. Então, eu não trouxe para quem eu enviei, porque nesse contexto é desnecessário apresentar informação. A gente só envia a declaração de imposto de renda para um lugar, que é a Receita Federal. Só isso, beleza? Devido a isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos classificar o primeiro verbo como verbo bitransitivo e o segundo verbo como verbo transitivo direto. Então, muito cuidado, não adianta decorar. É bom saber para perceber o que ele possibilita. Mas lembra do que eu venho falando desde o primeiro slide de sintaxe aqui. Não importa saber o que é, precisa saber se veio essa informação na minha frase, tá? Isso é extremamente importante para você. Lembrando que esse conteúdo de regência, ou seja, esse e outros verbos, a gente ainda vai ver, tá? Na parte de regência verbal. Para quem é da medicina de Umuarama, vai ver no livro 2, no finalzinho, capítulo 11, e também para o pessoal do Octa+, a gente vai ver no livro 5. Então pode ficar tranquilo que esse conteúdo vai ficar bem caprichado no final. Para quem vai fazer federal, é um dos conteúdos principais, beleza? E ainda há dois tipos de objetos que são especiais, tá? Um deles é o objeto direto preposicionado, também pouco frequente nas provas, mas cai, viu, gente? Já caiu na UEPG, já caiu na Federal do Rio Grande do Sul, na UFSC, na UEM, São Paulo de vez em quando cobra, precisa saber. Sabe por quê? Porque a literatura usa muito. Então não se esqueça de que provas como UEL, Federal, UFSC, às vezes colocam textos literários para você analisar. Tá? Então, lembre-se de que a linguagem literária é mais expressiva, então você não pode deixar de considerar que essa linguagem ela traga um português menos usual. Porque por isso que ela é artística, porque foge ao tradicional, senão ela seria somente uma notícia, um relato e etc. Tá? Então, ela tem o trabalho artístico. Então, vamos lá? Preciso sair igual um maluco decorando? Não. O que eu preciso fazer é entender a minha função. O importante é lembrar que o verbo no objeto direto preposicionado sempre vai ser VTD. Ou seja, você perceberá que esse verbo não rege preposição, mas uma preposição foi acrescida ali, mesmo não sendo exigida pelo verbo. Ele continua a ser VTD, porque a classificação dele não vai mudar porque essa preposição não é obrigatória, mas foi colocado uma preposição ali com que objetivo? Primeiro, eliminar a ambiguidade. Olha essa frase aqui, ó. Matou o leão o caçador. Quem que matou, quem que morreu? A gente não vai saber. Porque como o sujeito e o objeto estão vindo depois do verbo, não dá para saber quem fez o papel do quê? De agente, de paciente. Então, para eliminar essa ambiguidade, o que eu faço? Escolho quem vai morrer, que no meu caso é o caçador, e coloco uma preposição nesse objeto. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele não poderá mais fazer o papel de sujeito. Professora, por que não pode mais fazer o papel de sujeito? Porque o sujeito não é termo preposicionado. Ó, galera, por favor, ó, guarde essa informação. Sujeito não é termo preposicionado. Veio com preposição? Ok. Mas então não haverá com certeza, né, nenhuma possibilidade ou fundamento para que ele faça papel de sujeito, tá? Sujeito não se liga com preposição a outro termo, beleza? Segundo caso é o pronome oblíquo como objeto, tá? Então a gente tem lá o tradicional, matou com um só golpe. Essa é a frase prescrita pela norma culta. Só que eu não quis falar assim. Eu quis falar de um jeito que chamasse mais a atenção do meu ouvinte, que desse uma ênfase maior. Então eu digo, menos usualmente, matou a ele com um só golpe. Tá vendo? Ó, o ele aparece muito mais do que só por aquele ozinho feio ali, ó. Tá? Tanto é que a gente não gosta de falar matou-o, a gente gosta de falar matou ele. Só que esse matou ele, sem preposição, tá fora do padrão culto da língua.
tá? Esse aí é linguagem coloquial, é marca de oralidade. Você nunca pode escrever na sua redação, tá bom? Então, importante, os dois estão previstos na norma culta. Esse aqui eu vou utilizar quando eu quero demonstrar maior conhecimento gramatical. Esse aqui eu quero quando eu quero enfatizar. O matou ele, eu posso até falar, mas escrever, por favor, jamais. Deus ou deuses, como eles são considerados seres superiores a nós, onipotentes, onipresentes e oniscientes, não nos podemos ligar a eles por meio de objeto direto. Daí você fala, o que tem a ver? Galera, não se esqueça de que as gramáticas antigamente elas eram escritas pelo clero. Tá? Que era a formatação do idioma para poder ensinar para os outros povos que eles queriam catequizar, certo? Então é por isso que é comum a gente encontrar, né, um monte de coisas atreladas à ideologia religiosa na parte gramatical, tá? Não se assuste, independente de você acreditar ou não, você tem que considerar que a gramática determina que quando a gente vai colocar Deus e deuses como seres superiores a nós como objeto, eles vão ter que ser objetos preposicionados. E por que não indiretos? Porque você não vai mudar a regência só por causa da palavra Deus. Você não vai mudar a classificação, a predicação do verbo. Você vai apenas acrescentar uma preposição para atender a necessidade de você não se ligar diretamente a esse ser. Ah, isso eu não acredito. Faz, filho. Faz porque precisa. Então tá lá. Pronome relativo quem na função de objeto direto você também vai utilizar com preposição. Ó. O coordenador a quem vi ontem foi o professor André. Quando eu digo a quem vi ontem, quem vê algo ou alguém, seria o coordenador, que está sendo retomado pelo quem ali. Eu não precisaria de preposição, mas veja como fica esquisito. Ó. O coordenador quem vi ontem. Você nem usa o quem, você usa o que. Tá? Então, quando você coloca o quem, você vai colocar a preposição. E ideia partitiva. Quando você tem verbos que indicam que você vai tomar aquilo, comer aquilo, pegar aquilo, e você não vai querer dar a ideia de que você pegou tudo daquilo, que você pegou somente parte dele. Por isso, você vai utilizar a preposição para indicar a parte. Ó, comeu do bolo. Qual é a diferença entre comer o bolo e comer do bolo? Comer o bolo é não deixar um pedaço para ninguém. E comer do bolo significa tirar um pedaço dele. Então, para a ideia partitiva, você também vai acrescentar. Agora, veja, você quer dar ideia de parte. Isso não muda o significado do verbo. Comer continua sendo ingerir. Só que você colocou a preposição para não dar a ideia de que você é guloso. Só isso. Bebeu do suco, tomou parte dele, tá? Então, esse aqui é um uso também bastante comum, pode aparecer, né, inclusive na linguagem literária. Todo mundo já ouviu falar, eu acho, de uma canção que foi escrita na época da ditadura militar chamada Cálice, que ele diz: como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Como beber dessa bebida e não como beber essa bebida. Tá? Porque ele quer dizer que ele vai ter que tomar parte dela e não toda ela, tá? Então, em todos os 5 principais casos, o verbo é VTD, mas a preposição foi adicionada por recurso ou obrigatoriedade, como no caso de Deus, de quem e de eliminar a ambiguidade. Não por exigência do verbo, mas da circunstância comunicativa, tá bom? Último, pessoal, o último caso é o objeto direto ou indireto pleonástico. O que acontece no objeto direto ou indireto pleonástico? Pleonasmo é a repetição enfática. O objetivo dela é agregar expressividade, é dar valor. Lembra do matou-o e matou a ele? Então, o a ele não fica muito mais evidente a pessoa que foi morta? Beleza, a mesma coisa que aqui. Eu quero evidenciar o paciente, então eu uso repetidamente informação do paciente na minha frase. Como? Assim, ó. Aquele professor, não o vejo desde o último encontro em sala de aula. Eu já citei que eu não vejo o professor, mas eu quis resgatar essa ideia, reforçá-la por meio de um pronome. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho que o aquele professor é o objeto direto e o é um objeto direto
pleonástico, que os dois fazem o mesmo papel, só que o segundo tem o objetivo do reforço. Olha o outro. A ele falta-lhe delicadeza. Algo falta a alguém. Então, eu usei o a ele e usei o lhe. Os dois querem dizer a mesma coisa. Então, o a ele é o objeto indireto e o lhe vai ser o objeto indireto pleonástico. Perceba que o efeito é apenas estilístico, ou seja, de expressividade, tá? Professora, posso pôr na redação? Consulte a diva da redação, a professora Fran. Ou, de repente, se você estiver trabalhando aí, né, em um morama, com a professora Tati, né? Consulte os professores de redação para verificar se esse recurso é possível. Eu sempre digo, aquele gênero permite expressividade? Sim, então eu posso pôr. Se ele não permite, é a gramática tradicional bem caprichada e ponto final. Fiquem bem, fiquem em casa, pelo menos por enquanto, até tudo isso se resolver. Melhorem a imunidade de vocês, comam direitinho, certo? Evitem aí, né, excessos de pouco sono e tudo mais. Tudo isso vai passar, galera de Umuarama, e a gente vai se reencontrar, tá? Estudem bastante, qualquer dúvida, continuo à disposição de vocês. Beijo. Então é importante você lembrar que para fazer análise sintática precisa analisar o conjunto, tá? Retomando, o tipo de informação que aquilo representa para depois, dependendo do tipo de informação que o verbo traz, você sair buscando as outras informações, tá bom?